Em abril de 1945, a Segunda Guerra Mundial estava a chegar ao fim. Na Europa, os exércitos aliados avançavam cada vez mais sobre a Alemanha nazista, vindo do leste e do oeste, e a vitória estava, literalmente, ao alcance dos seus olhos. Para Adolf Hitler, outrora o triunfante senhor de um império que se estendia dos Pirineus ao Volga, o fim estava próximo. Agora recluso em Berlim, no seu bunker subterrâneo, rodeado apenas pelos seus apoiantes mais leais, cada palavra do Führer ainda significava vida ou morte para o povo alemão e para os milhões de trabalhadores escravos estrangeiros e prisioneiros dos campos de concentração em cativeiro nazi. Antes que as armas fossem finalmente silenciadas, centenas de milhares de almas inocentes pereceriam nas chamas e nos escombros do Terceiro Reich moribundo. No lado oposto do mundo, o parceiro do eixo de Hitler, o Império Japonês, tinha sido abalado pelos americanos que lutavam no Teatro de Guerra do Pacífico. Sustentado pela maior economia do mundo, o alcance e o poderio dos Estados Unidos eram agora simplesmente impressionantes. Enormes exércitos anfíbios protegidos por forças navais massivas avançavam pelo Pacífico cada vez mais perto do Japão, e gigantescos bombardeiros B-29 lançavam fogo e explosivos de alta potência sobre as suas cidades. Nas águas ao redor do Japão, os submarinos americanos quase não tinham mais navios para afundar. E enquanto isso, a população japonesa, com cerca de 90 milhões de habitantes, enfrentava o colapso econômico e a fome. No Extremo Oriente, as tropas britânicas tinham reconquistado a Birmânia aos japoneses, que a ocupavam desde 1942, e em Londres, o primeiro-ministro Winston Churchill recebia notícias igualmente encorajadoras dos combates em todas as frentes. Mesmo assim, após 5 anos a conduzir a nação pelas águas turbulentas da guerra, Churchill estava cansado e ansioso com o futuro. O velho guerreiro estava preocupado que o Império Britânico, exausto e financeiramente esgotado por combates tão longos, fosse marginalizado à medida que o fim da guerra se aproximava pelos seus aliados mais poderosos, os Estados Unidos e a Rússia. Winston Churchill tinha, sem dúvida, dado tudo de si pelo rei e pelo país, e a vitória dos aliados prometia ser o seu momento de glória, mas ele era sábio o suficiente para ser cauteloso, e por incrível que pareça, o seu próprio futuro como primeiro-ministro da nação estava longe de estar garantido. Quando o dia 1º de abril de 1945 amanheceu, 3 semanas se passaram desde que as primeiras tropas americanas tomaram a ponte Ludendorff sobre o rio Reno, em Remagen, antes que os alemães conseguissem destruí-la. As restantes 46 pontes rodoviárias e ferroviárias que atravessavam o Reno tinham sido todas destruídas e, ironicamente, a ponte Ludendorff ruiu sob o impacto dos constantes ataques da artilharia alemã e dos ataques aéreos apenas 10 dias depois de o primeiro exército do Zeppelin a ter utilizado para garantir uma cabeça de ponte na margem leste do Reno. O Reno era o único grande obstáculo natural entre os exércitos liderados pelo general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial Europa, e o resto da Alemanha. Uma vez atravessado o Reno, o resto do território alemão ficaria acessível, e as tropas de Eisenhower poderiam muito bem ter chegado a Berlim antes do Exército Vermelho, que estava retido no rio Oder, a 145 quilômetros da cidade desde o final de janeiro. Quando Eisenhower assumiu o comando total das operações terrestres em setembro de 1944, a sua campanha terrestre no noroeste da Europa teve os seus críticos, sendo um dos mais veementes o marechal de campo Sir Bernard Law Montgomery. Monty liderou o 21º Grupo do Exército quando os aliados começaram realmente a fazer progressos na Alemanha, entre março e abril de 1945. Encarregado de colocar a Operação Plunder em ação,
o 21º Grupo do Exército de Montgomery viu tropas canadenses, britânicas e americanas cruzarem o Reno perto de Wesel. Os homens de Montgomery capturaram todos os seus objetivos, sofrendo apenas pequenas perdas em poucas horas. No entanto, a Operação Varsity, na qual 2 divisões aerotransportadas aliadas foram lançadas além da margem leste do Reno, não teve tanto sucesso, sofrendo pesadas baixas. A assistir ao desenrolar do drama nos céus, a partir da relativa segurança da margem oeste do Reno, estava ninguém menos que o próprio Winston Churchill. Sempre disposto a visitar a frente de batalha sempre que podia, Churchill tinha viajado até o quartel-general tático do general Eisenhower, com vista para o rio. Como sempre, Churchill estava determinado a lançar-se no centro da ação, e para a grande consternação de Eisenhower, o primeiro-ministro britânico, agora com mais de 70 anos, saltou para uma embarcação de desembarque americana e atravessou o Reno. Mas Churchill tinha mais em que pensar do que Eisenhower, preocupado com a sua segurança pessoal, com a iminente divisão da Europa em 2 blocos ideológicos e militares rivais. Churchill acreditava que o agora enfermo presidente americano, Franklin D. Roosevelt, subestimava seriamente o perigo representado por Joseph Stalin e os russos. O primeiro-ministro britânico queria que Eisenhower e os aliados ocidentais avançassem até Berlim, antes que os soviéticos chegassem lá. Mas Eisenhower considerava a destruição do poder militar alemão como sua missão principal. Berlim não era a sua principal prioridade. Mas, por enquanto, com os observadores de artilharia e atiradores alemães ainda ativos na margem leste do Reno, a tarefa imediata de Eisenhower era persuadir Churchill a regressar à relativa segurança da margem oeste antes que ele se ferisse. Enquanto decorriam as delicadas negociações para resgatar Churchill 150 milhas mais a montante, a 5ª Divisão de Infantaria do 3º Exército dos Tarpers tinha atravessado estrategicamente o Reno em Oppenheim, sem qualquer pompa e circunstância de Montgomery. Com pouca simpatia entre o comandante do 3º Exército dos Kriegsmarine, o extravagante general americano George Blood and Guts Patton, e Montgomery, e com contas antigas a acertar, Patton teria ficado encantado por atravessar o Reno antes do 21º Grupo do Exército de Monte. Na verdade, Patton conseguiu liderar 5 divisões através do Reno em Oppenheim, onde havia pouca oposição, garantindo que o caminho para Berlim e a vitória na Europa estivesse agora aberto. Mas a resistência alemã ao avanço dos aliados enfraquecia a cada dia, com uma guarda local composta por idosos e jovens que tinham tanto medo do que poderia acontecer quanto a população civil sitiada. E o pior estava por vir para eles, porque da segurança do seu bunker sob o edifício da chancelaria do Reich em Berlim, Hitler exigiu que a batalha fosse conduzida sem consideração pela nossa própria população, ordenando a destruição de todas as instalações industriais, as principais centrais elétricas de água e de gás, juntamente com todas as lojas de alimentos e roupas, para criar um deserto para o avanço dos aliados. O Führer da Alemanha declarou: se a guerra for perdida, a nação alemã também perecerá. Não há necessidade de considerar o que o povo precisa para continuar a existir. O dia 1º de abril de 1945 era, na verdade, o domingo de Páscoa, um dia tradicional de celebração para a Igreja cristã, e para os aliados havia cada vez mais motivos para comemorar. À medida que o 21º Grupo do Exército de Montgomery avançava, era flanqueado pelo 9º Exército americano, formando a pinça norte de uma gigantesca manobra de cerco em torno do Ruhr, o coração industrial da Alemanha, enquanto o 1º Exército dos Erzgebirge formava a pinça sul. Unidades dos 2 exércitos americanos encontraram-se perto de Lippstadt,
e 72 horas depois, o cerco ao bolso do Ruhr estava completo. Dentro deste perímetro que diminuía lentamente, encontravam-se os remanescentes de 21 divisões, num total de 430 mil soldados alemães do grupo de exércitos B, juntamente com milhões de civis alemães e trabalhadores escravos estrangeiros, cansados, famintos e assustados, todos presos e à mercê dos aliados. Também se registravam avanços consideráveis no Pacífico, com os americanos a prepararem-se para a Operação Iceberg. O alvo era Okinawa, a apenas 340 milhas do sul do Japão, e a maior ilha da cadeia de ilhas Ryukyu. Se um desembarque anfíbio fosse bem sucedido, Okinawa proporcionaria aos americanos um trampolim para a invasão final do Japão continental. Menos de uma semana antes, Iwo Jima, a primeira ilha do arquipélago japonês a ser invadida pelos americanos, tinha finalmente sido declarada segura após 6 semanas de combates ferozes. Imortalizada por fotografias e filmes que mostram fuzileiros navais americanos e um médico da marinha dos Carpenters Corps hasteando a bandeira americana no topo do Monte Suribachi 5 dias após o primeiro desembarque, em 19 de fevereiro, a Batalha de Iwo Jima custou a vida de 6.825 soldados americanos e 21.703 soldados japoneses. Embora tenha sido uma vitória dos aliados, a Batalha de Iwo Jima foi um prelúdio assustador para a de Operação Iceberg. Para a de invasão de Okinawa, os americanos reuniram uma força de 102 mil soldados, 88 mil fuzileiros navais e 18 mil membros da Marinha, sob o comando do tenente-general Simon Bolivar Buckner Jr., comandante do 10º Exército do Seikenheira. A apoiar as tropas de Buckner estava uma enorme frota de 1.600 navios, incluindo 40 porta-aviões, 18 navios de guerra, 32 cruzadores e 200 contratorpedeiros. Os navios de guerra ancorados ao largo da costa e os aviões transportados pelos porta-aviões estavam em posições de combate, prontos para bombardear Okinawa até a rendição. Às 6 da manhã, começou o bombardeamento das praias de Haguchi, e após 3 horas, a intensa barragem naval cessou, e as tropas do 3º Corpo Anfíbio e do 24º Corpo do Exército invadiram a costa. Para a grande surpresa dos americanos, porém, as ondas de assalto não encontraram qualquer oposição. As tropas de reforço avançaram rapidamente para o interior e, ao meio-dia, tinham conquistado seus objetivos imediatos, os aeródromos de Kadena e Yomitan. Ao anoitecer, o 10º Exército tinha mais de 60 mil homens em terra, e a cabeça de praia tinha agora 14 quilômetros de largura, mas os japoneses não estavam à vista. Na verdade, a guarnição japonesa de Okinawa tinha se posicionado bem no interior para evitar o fogo naval americano, muitos escondidos nas cavernas da paisagem rochosa da ilha. O 32º Exército Japonês, que defendia a ilha, tinha 120 mil homens, dos quais 70 mil eram tropas do exército regular. Eram homens bons e experientes em combate, mas os restantes 50 mil eram uma mistura de tropas navais e ilhéus recrutados localmente, mal treinados e mal equipados. Mesmo assim, os japoneses tinham muita artilharia e o terreno favorecia, sem dúvida, uma posição defensiva. Com 96 quilômetros de comprimento e uma largura média de 13 quilômetros, grande parte de Okinawa era composta por colinas cobertas por florestas de pinheiros e vegetação densa. Famosos por construir posições defensivas fortes e bem camufladas, os japoneses estavam prontos e à espera do inimigo quando a Batalha de Okinawa começou. Mas em 3 de abril,
os americanos chegaram à costa leste, dividindo efetivamente as forças japonesas em Okinawa em duas. O general Buckner rapidamente iniciou a fase 2 do seu plano, cujo objetivo era tomar a metade norte da ilha. A 6ª Divisão de Fuzileiros Navais avançou em direção à península de Motobu, no lado ocidental da ilha, onde encontrou tropas japonesas a defender uma fortaleza natural de cumes arborizados e ravinas. Mas em 18 de abril, os fuzileiros navais já tinham libertado a península de Motobu. A maior parte da metade norte de Okinawa estava agora nas mãos dos americanos. Entretanto, a frota de invasão aliada ao largo de Okinawa foi alvo de um feroz ataque aéreo. O alto comando japonês reuniu mais de 2.000 aeronaves em aeródromos no sul do Japão e em Formosa, hoje conhecida como Taiwan, para impedir a invasão de Okinawa, e apesar dos bombardeamentos às suas bases por B-29 americanos e aeronaves transportadas por porta-aviões nas semanas que antecederam a Operação Iceberg, muitas ainda estavam prontas para a ação. Liderando o ataque aéreo japonês estavam aeronaves carregadas com bombas e combustível de aviação, pilotadas por jovens pilotos em uma missão suicida sem retorno. Eles eram os kamikaze, que em japonês significa vento divino. No século XIII, tufões dispersaram e afundaram 2 frotas chinesas a caminho de invadir o Japão. Os japoneses chamavam essas tempestades de vento divino. Agora, o alto comando japonês esperava que outro vento divino dispersasse a frota americana ao largo de Okinawa. Em 6 de abril de 1945, a Operação Crisântemo japonesa começou com ataques em massa de kamikaze contra a frota de invasão aliada. Embora inflamados por uma devoção fanática ao seu imperador, a maioria dos pilotos kamikaze eram novatos, e os caças aliados conseguiram abater dezenas deles bem antes que tivessem a chance de causar qualquer dano. Mas houve muitos kamikaze que conseguiram romper a defesa, e durante 2 dias, os artilheiros antiaéreos a bordo dos navios de guerra aliados lutaram desesperadamente para derrubá-los do céu. Incrivelmente, 13 contratorpedeiros americanos ficaram gravemente danificados ou foram afundados, e essa era uma ameaça que os aliados precisavam levar muito a sério. Nos 3 meses seguintes, centenas de outros pilotos kamikaze lançaram os seus aviões, e a si mesmos contra os navios de guerra aliados, e praticamente todos eles, tal como pretendiam, perderam a vida. Quando os combates em Okinawa chegaram ao fim, os kamikazes tinham afundado 36 navios aliados e danificado gravemente outros 368. A maioria dos 4.907 marinheiros americanos mortos e dos 4.874 feridos durante a invasão de Okinawa pereceram durante os ataques kamikaze. Para a Marinha dos Estados Unidos, estas eram estatísticas sombrias, enquanto em Okinawa a batalha terrestre estava apenas a começar. A maior concentração de forças japonesas estava no sul da ilha, e em 4 de abril, o general Buckner ordenou que o 24º Corpo do Exército avançasse em direção ao sul a partir da cabeça de praia americana. À medida que a 7ª e 96ª Divisões de Infantaria avançavam em direção a Shuri, a antiga capital de Okinawa, encontraram resistência feroz das tropas japonesas, que defendiam uma posição que os americanos tinham batizado de Cactus Ridge. Houve uma luta corpo a corpo acirrada por Cactus Ridge, mas em 9 de abril os japoneses foram derrubados de sua posição estratégica, porém a um alto custo,
com 1.500 baixas americanas. Mas o caminho para Shuri ainda estava bloqueado pelos defensores japoneses ao longo da Kakuzu Ridge, e os combates ferozes continuaram até que o poderio bélico superior dos americanos forçou os defensores da ilha a cancelar novos ataques. Mesmo assim, o avanço de Buckner estagnou e a luta por Okinawa estava longe de terminar. Entretanto, na Europa, os exércitos britânico, canadiano e americano avançavam cada vez mais para o interior da Alemanha, após terem atravessado com sucesso o Reno no final de março de 1945. Em contraste com o derramamento de sangue no Pacífico, as suas baixas foram poucas. A maioria das tropas e ex-alemãs que encontraram preferiram render-se em vez de lutar. Mas, durante o seu avanço, os aliados ocidentais foram descobrindo as provas horríveis dos crimes contra a humanidade cometidos pelos nazis. Em 4 de abril de 1945, tropas pertencentes ao 3º Exército dos Idepes-Meerjah de Patton invadiram o campo de trabalho de Ohrdruf, perto da cidade de Gotha. No campo, descobriram pilhas de cadáveres, alguns cobertos com cal e outros parcialmente incinerados. Essas almas infelizes eram prisioneiros que os guardas da SS em fuga consideraram demasiado doentes para caminhar e foram fuzilados antes da evacuação do campo. As notícias dos horrores em Ohrdruf espalharam-se rapidamente. Em 12 de abril, o general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas na Europa, visitou o campo com o general Patton e o general Omar Bradley, comandante do 12º Grupo do Exército dos Epoissempure, para verem por si próprios aquilo pelo qual tinham lutado. Mas o pior ainda estava por vir, e quando as unidades avançadas do 3º Exército dos Epenherinadze entraram noutro campo muito maior fora da cidade de Weimar, em Buchenwald. Apesar do horror da situação, eles conseguiram libertar pelo menos 21.000 prisioneiros doentes e famintos. Os britânicos e os americanos sabiam da existência dos campos de concentração nazis, mas poucos tinham preparado para a realidade. Depois de inspecionar Ohrdruf, Eisenhower informou ao general George C. Marshall, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Katzerire em Washington, D.C., que o que ele tinha visto era indescritível, ao mesmo tempo em que divulgava ao mundo a verdade sobre o que Hitler e os nazis tinham feito. Em 12 de abril, o famoso correspondente da rádio CBS, Edward R. Murrow, visitou Buchenwald e também relatou as suas descobertas, mas através das ondas de rádio para todos que quisessem ouvir. Buchenwald não era um campo de extermínio, mas para os 238.000 prisioneiros de toda a Europa e da União Soviética, que passaram pelos seus portões entre julho de 1938 e abril de 1945, era um lugar de terror e morte. Acredita-se que 56.000 prisioneiros tenham morrido no campo. Eisenhower fez tudo o que pôde para divulgar as condições terríveis dentro de Ohrdruf e Buchenwald, e sendo ele próprio de ascendência alemã, estava determinado a confrontar o povo alemão com a sua responsabilidade coletiva por esses crimes hediondos. Os americanos obrigaram os habitantes do distrito ao redor do campo a vir testemunhar as atrocidades cometidas em seu nome e passar por pilhas de corpos emaciados que aguardavam cremação na fornalha do campo. Num dia Buchenwald no campo de parada, os civis alemães também viram uma coleção chocante e verdadeiramente bizarra de troféus recolhidos pela SS. Estes incluíam órgãos humanos em frascos de formaldeído, cabeças encolhidas e abajures, e encadernações de livros feitos com a pele de prisioneiros, especialmente selecionados pelas suas tatuagens coloridas. Os horrores dos campos de concentração continuaram a ser revelados, mas a libertação chegou tarde demais para muitos prisioneiros, e nas semanas que se seguiram,
milhares morreram como resultado do terrível sofrimento infligido pelos seus captores. No entanto, enquanto essa tragédia humana se desenrolava diante dos olhos do mundo, a morte de apenas um homem estava prestes a mudar o curso da história. Em 12 de abril, o presidente Franklin Delano Roosevelt, conhecido por milhões simplesmente como FDR, o homem responsável por levar os americanos à guerra, faleceu. Paralisado pela poliomielite desde o final dos seus 30 anos e sob imensa pressão como presidente dos Estados Unidos desde 1933, passando pela Grande Depressão e depois pela guerra, a saúde de Roosevelt vinha se deteriorando há algum tempo. Na Conferência de Yalta, na Crimeia, em fevereiro, Roosevelt se reuniu com Stalin e Churchill para discutir a divisão da Alemanha após a guerra, mas sua aparência chocou todos os presentes, pois ele estava evidentemente muito doente. Ao retornar aos Estados Unidos, o presidente discursou no Congresso americano. Embora estivesse muito doente para ficar de pé, ele falou sentado. O tema principal do seu discurso foi a sua visão para a Organização das Nações Unidas. Ele disse: a Conferência da Crimeia deve significar o fim de um sistema de ação unilateral, das alianças exclusivas, das esferas de influência, dos equilíbrios de poder e de todos os outros expedientes que foram tentados durante séculos. E sempre falharam. Propomos substituir tudo isso por uma organização universal, na qual todas as nações amantes da paz terão finalmente a oportunidade de se unir. Foi um legado notável que Roosevelt deixou para o mundo, e apesar de estar muito doente, continuou a liderar os americanos na luta contra Adolf Hitler e o seu eixo do mal. No final de março, Roosevelt viajou para Warm Springs, na Geórgia, para se preparar para a Conferência Internacional em São Francisco, na qual seria criada a Organização das Nações Unidas. Mas durante o dia 12 de abril queixou-se de uma terrível dor de cabeça. Pouco depois, Roosevelt sofreu uma hemorragia cerebral grave e morreu poucas horas depois. Tinha 63 anos e perdeu por apenas algumas semanas a oportunidade de ver a sua dedicação à causa, aliada recompensada com a queda de Berlim e a vitória na Europa. Nos Estados Unidos e entre os aliados, a notícia da morte de Roosevelt foi recebida com descrença e tristeza. FDR esteve na Casa Branca por mais tempo do que qualquer outro presidente americano. Em 12 anos, ele levou os Estados Unidos à prosperidade econômica e à beira da vitória sobre a Alemanha nazista e o Japão imperial. Em todos os Estados Unidos, as bandeiras foram hasteadas a meio mastro durante 30 dias de luto oficial. Centenas de milhares de americanos agradecidos fizeram uma peregrinação para se reunirem ao longo da linha férrea entre Warm Springs, na Geórgia, e Washington, D.C., para ver o comboio fúnebre que trazia o corpo de Roosevelt de volta à capital do país. Ainda mais pessoas se reuniram em Washington para se alinharem nas ruas, enquanto o caixão de FDR era levado para ser velado no Capitólio, e seu funeral de Estado foi um dos momentos mais emocionantes de toda a história de Washington. Mas ainda havia uma guerra a ser vencida, e os Estados Unidos voltaram-se com esperança para o novo presidente, o ex-senador americano Harry S. Truman, de 60 anos, ainda uma figura relativamente desconhecida no cenário internacional. Truman assumiu o cargo de comandante-chefe dos Estados Unidos justamente quando a Segunda Guerra Mundial estava prestes a entrar na sua fase final e mais dramática. Na Alemanha, o segundo exército britânico avançava rapidamente em direção à fronteira dinamarquesa e ao Báltico, enquanto o 12º Grupo do Exército do Ziqualpmite estava ocupado a concluir operações em torno do Ruhr Pocket. Em 21 de abril, os combates terminaram e 325 mil soldados alemães renderam-se pacientemente ao cativeiro americano. Oprimidos pelo grande número de homens que se rendiam e precisavam de comida e abrigo, os americanos criaram prisões improvisadas ao longo do Reno. Mas, infelizmente,
Durante os dias e semanas seguintes, devido à enorme magnitude da tarefa, muitas centenas desses homens morreram devido ao seu já precário estado de saúde, antes que seus captores tivessem a chance de cuidar deles adequadamente. Além disso, tensões começaram a surgir dentro do campo aliado. Winston Churchill e os britânicos eram a favor de avançar para tomar Berlim antes que os russos chegassem lá, mas Eisenhower e os americanos preferiam uma política de esmagar primeiro toda a resistência armada alemã. Havia rumores de uma poderosa posição defensiva nazista que havia sido estabelecida nos Alpes alemães e austríacos, ocupada por tropas fanáticas da SS, e Eisenhower desviou grande parte do esforço militar americano para o sul para neutralizar essa ameaça. Em 11 de abril, as unidades da frente do 9º Exército dos Episkura que haviam chegado ao rio Elba, o último grande obstáculo natural antes de Berlim, receberam ordens para parar. Mas os russos continuavam avançando com eficiência implacável, com o Exército Vermelho afastando o grande número de forças alemãs enviadas por Hitler para defender a Hungria. E em 13 de abril, os soviéticos haviam capturado Viena. Em Berlim, onde o chefe da propaganda nazista de Hitler, Joseph Goebbels, ainda comemorava a notícia da morte de Roosevelt com o seu Führer, começava a crescer a esperança de que a aliança entre britânicos, americanos e soviéticos agora desmoronasse. No entanto, apesar das diferenças de opinião sobre o que deveria acontecer após a guerra, todos esses três grandes atores estavam prontos para acabar com o reinado de terror de Hitler, de uma vez por todas. A 16 de abril, a tão esperada ofensiva de Stalin na linha do rio Oder-Neisse, 145 quilômetros a leste de Berlim, começou a sério. O Exército Vermelho Russo tinha 3 objetivos principais. O primeiro era capturar Berlim, o segundo era apreender todo o material e pessoal científico restante, ligado ao programa nazista de bombas atômicas, e por último, mas não menos importante, conquistar o máximo possível de território alemão no processo. O assalto começou com um bombardeio de artilharia devastador, enquanto 2,5 milhões de russos se posicionavam para a ofensiva final contra Hitler e sua hierarquia em Berlim. 1,5 milhão desses soldados estavam sob o comando dos mais experientes comandantes de campo do Exército Vermelho, o Marechal Zhukov e o Marechal Konev, que receberam a tarefa de invadir o centro de operações de Hitler. Eles superavam as forças terrestres alemãs em quase 3-1, a artilharia em 4-1 e os tanques e outros veículos blindados de combate em quase 6-1. Joseph Stalin estava bem ciente de que havia uma competição acirrada entre os dois marechais para chegar primeiro a Berlim, e, na verdade, deu à primeira frente bielorrussa de Zhukov, na linha Oder, uma vantagem inicial, para a grande irritação de Konev, cuja primeira frente ucraniana, no rio Neisse, estava um pouco mais distante da capital nazista. Mas Zhukov não teve tudo a seu favor, pois diretamente à frente das suas tropas estavam as colinas de Seelow, o setor mais fortemente defendido da linha de frente alemã, que ficava a 10 milhas além do rio Oder. Após 4 dias de combates extremamente ferozes e sangrentos, as colinas foram finalmente tomadas, enquanto em 19 de abril a primeira frente ucraniana de Konev conseguiu libertar-se da linha do Neisse, avançando rapidamente pelo campo aberto. Ao amanhecer do dia 20 de abril, 56º aniversário de Adolf Hitler, havia pouco para o Führer comemorar. Zhukov e os seus homens tinham avançado rapidamente a partir das colinas de Seelow,
e já estavam a bombardear o centro de Berlim com artilharia de longo alcance. À medida que o dia avançava, as forças soviéticas cercaram a capital nazista pelo norte e pelo sul, e nas 48 horas seguintes, começaram a apertar cada vez mais o cerco à cidade. Os russos estavam agora assumindo o controle, e durante a noite de 21 de abril, os bombardeiros Mosquito da Força Aérea Real realizaram um ataque final a Berlim. Precisamente às 8h30 do dia seguinte, os comandantes soviéticos deram a ordem: abrir fogo contra a capital da Alemanha fascista, e em 23 de abril, Berlim estava efetivamente isolada pelos russos. Para Adolf Hitler, agora preso no seu Führerbunker, não havia fuga possível e, percebendo que Berlim estava condenada, ele declarou sua intenção de permanecer lá e tirar a própria vida. No entanto, a luta por Berlim estava longe de terminar e as baixas soviéticas continuavam a aumentar, apesar da inevitabilidade do resultado da batalha. Havia cerca de 45 mil soldados a defender a cidade e, apesar de mal equipados e desorganizados, ainda havia uma surpresa reservada. Alguns pertenciam à Waffen-SS, o braço de combate da SS aberto apenas àqueles classificados pelo regime de pureza racial de Hitler como verdadeiros arianos, enquanto outros eram voluntários franceses da divisão Charlemagne. As suas fileiras foram reforçadas por milhares de membros mal armados da Volkssturm, homens recrutados entre 16 e 60 anos que ainda não serviam na Guarda Nacional Alemã, bem como membros e voluntários da juventude hitleriana. Um destacamento separado de 2.000 soldados da Waffen-SS foi encarregado de defender o Führerbunker e o resto do distrito governamental, mas mesmo eles pouco podiam fazer contra o ataque russo. Além de estarem em menor número, os defensores alemães enfrentaram um ataque de artilharia massivo. Os russos estavam bem equipados com foguetes Katyusha, que eram autopropulsados a partir de lançadores móveis. Esses foguetes, batizados em homenagem a uma popular canção russa da época da guerra sobre uma garota chamada Katyusha, podiam ser devastadores, e as tropas soviéticas rapidamente abriram caminho até o centro de Berlim. O seu alvo principal era o antigo edifício do parlamento alemão, o Reichstag, mas em toda a cidade havia combates ferozes de casa em casa e corpo a corpo. Os combates diminuíam e aumentavam com cada ataque do Exército Vermelho e contra-ofensiva alemã, mas no calor e na fúria do combate, ninguém fazia prisioneiros, de nenhum dos lados. A ação não se limitou apenas a Berlim. 80 milhas a sudoeste da cidade, na antiga cidade de Torgau, no rio Elba, os aliados orientais e ocidentais tiveram um encontro histórico. O primeiro contato foi feito entre as tropas da 9ª Divisão do Exército dos Krzepers e a 58ª Divisão da Guarda da 1ª Frente Ucraniana de Konev, em 25 de abril, data que ficou na história como o Dia do Elba. Esta foi uma oportunidade perfeita para uma pequena multidão de jornalistas e cinegrafistas americanos e soviéticos que se reuniram no dia seguinte para registrar o encontro oficial entre os soldados americanos e russos, enquanto compartilhavam um momento de celebração, amizade e troca de presentes. No entanto, apesar da aparência externa de unidade, as tensões entre os aliados estavam a aumentar. Imediatamente após as fotos terem sido tiradas, os americanos voltaram para o seu lado do Elba e permaneceram lá. Isso foi muito contra a vontade do general Bill Simpson, comandante do 9º Exército dos Kriegsmarine, que queria continuar a avançar em direção a Berlim, mas Eisenhower já havia rejeitado essa ideia, optando por deixar o caminho livre para os russos. Isso porque, quando Roosevelt, Churchill e Stalin concordaram com os planos para a reestruturação da Europa pós-guerra, na Conferência da Crimeia,
Berlim ficaria localizada bem no interior da zona soviética. Não havia literalmente nada a ganhar e manter as baixas americanas ao mínimo era obviamente uma consideração importante, especialmente após as terríveis perdas americanas na Batalha do Bulge. Além disso, o risco de sofrer baixas como resultado do fogo amigo soviético, no caos das ruas devastadas pela batalha em Berlim, simplesmente não valia a pena. Então, o Exército Vermelho continuou seu avanço implacável. Em 29 de abril, os russos estavam a menos de 2 quilômetros do Führerbunker, e quando a notícia chegou a Hitler, ele também foi informado de que o ditador fascista italiano Benito Mussolini estava morto. Após tentar fugir para a Suíça com sua amante, Clara Petacci, Mussolini foi capturado e o casal foi executado, e seus corpos mutilados foram expostos diante da multidão vingativa. Para Hitler não havia fuga possível e, em vez de enfrentar o mesmo destino de Mussolini, o Führer assumiu o controle do seu destino final. Ele colocou os seus assuntos em ordem, assinou o seu testamento e casou-se com a sua amante, Eva Braun. O sonho de Hitler de um Reich de 1000 anos tinha acabado e, em 30 de abril, com os russos cada vez mais próximos, os recém-casados cometeram suicídio. Depois, os seus corpos foram retirados do Führerbunker e queimados pelos guarda-costas da SS no jardim da chancelaria do Reich. Enquanto 10.000 soldados alemães desesperados continuavam a defender até o fim o distrito governamental de Berlim, em 1º de maio, o Reichstag, o símbolo mais tradicional do poder alemão, finalmente caiu nas mãos dos soviéticos. Enquanto os soldados russos hasteavam a bandeira vermelha no telhado destruído, o herdeiro aparente de Hitler, Joseph Goebbels, tomou uma atitude drástica e trágica, matando cada um dos seus 6 filhos antes de ele e a sua esposa se suicidarem. Hitler ordenara a Goebbels que fugisse se Berlim fosse capturada, mas, pela primeira vez, o mais leal apoiador do Führer desobedeceu ao homem a quem dedicara sua vida a servir. As coisas estavam a avançar a um ritmo dramático, e em 2 de maio, o comandante da guarnição de Berlim, general Helmut Weidling, capitulou aos russos e, em poucas horas, todas as armas da cidade silenciaram. Os soviéticos fizeram quase 500 mil de prisioneiros alemães, mas não há números precisos sobre os muitos milhares de soldados e civis que pereceram. No entanto, a determinação de Eisenhower em manter as tropas americanas fora da batalha por Berlim provou ser bem fundamentada, à medida que o Exército Vermelho contabilizava o custo. Pelo menos 81 mil soldados soviéticos foram mortos durante os combates em Berlim e arredores, enquanto outros 280 mil ficaram feridos. Com o fim dos combates, os russos também tiveram a difícil tarefa de organizar o abastecimento de alimentos para a população civil sobrevivente e tornar a cidade habitável novamente. Mas, paradoxalmente, enquanto isso acontecia, muitos soldados soviéticos comuns, motivados pela vingança e muitas vezes estimulados pelo álcool, saquearam Berlim, cometendo atrocidades tão terríveis quanto as associadas ao regime nazista. E enquanto a promessa de paz era iminente na Europa e a guerra ainda continuava no Pacífico, a notícia de que os japoneses estavam finalmente a ser detidos chegou ao Ocidente. Quando os alemães se renderam aos russos em 2 de maio, as tropas britânicas e indianas completaram o seu avanço pelo centro da Birmânia e capturaram a capital Rangoon, poucas horas antes do início das chuvas da monção. Como o mundo veria nos meses seguintes, a recusa japonesa em considerar a rendição atrasou consideravelmente o progresso dos aliados. No entanto, apesar dos combates terem continuado na Birmânia por mais 3 meses, a campanha terminou efetivamente com a queda de Rangoon. O território japonês também estava a ser atacado com pouca resistência, e nas Filipinas, as tropas americanas lideradas pelo general Douglas MacArthur conseguiram conter mais de 200 mil soldados japoneses nas ilhas de Mindanao e Luzon.
Mais uma vez, a resistência foi feroz, com os japoneses a lutarem arduamente para manter as suas fortalezas nas montanhas. Mas em 26 de junho, MacArthur finalmente pôde declarar o fim da campanha nas Filipinas. Ironicamente, foi também no final do dia 22 de junho, para ser mais preciso, que a campanha de Okinawa também foi declarada encerrada. Ela durou 87 dias exaustivos, e mais de 100 mil soldados japoneses morreram nos combates, com pelo menos outros 7 mil, em sua maioria recrutas locais feitos prisioneiros. Estima-se que outros 100 mil civis de Okinawa também tenham morrido durante os combates. Apesar da vitória, os americanos pagaram um preço alto, com mais de 50 mil baixas, incluindo pelo menos 12 mil mortos. Os japoneses tinham avisado que, apesar dos acontecimentos na Europa, a conclusão dos combates no Pacífico exigiria toda a determinação dos aliados. Era uma perspectiva assustadora para os estrategas militares americanos, que consideravam um ataque anfíbio ao Japão, à medida que começavam a calcular quais seriam as prováveis perdas. Com base nas 30% de baixas sofridas pelo 10º Exército do Ikumakuris Kaichon em Okinawa, uma estimativa conservadora sugeria que um número impressionante de 300 mil americanos seriam mortos ou feridos. Encontrar um caminho a seguir exigiria uma nova abordagem à guerra. Mas ao voltarmos ao teatro de guerra europeu, os primeiros dias de maio de 1945 certamente proporcionaram aos aliados muito o que comemorar. The German command to carry out at once, and without argument or comment, all further orders that will be issued by the Allied powers on any subject. Com os combates na Itália e em Berlim chegando ao fim em 2 de maio, os acontecimentos rapidamente ganharam impulso. Apenas 48 horas depois, ocorreu a rendição incondicional de todas as forças alemãs no noroeste da Europa, entregue ao marechal de campo britânico Bernard Montgomery, em uma tenda em Lüneburg Heath. Tudo estava agora pronto para que a guerra na Europa chegasse ao fim e, no início do dia 7 de maio, os representantes alemães, o general Jodl e o marechal de campo Keitel, assinaram um instrumento de rendição incondicional final no quartel-general de Eisenhower em Reims, na França. Ficou acordado que às 23 horas e 1 minuto, hora da Europa Central, do dia 8 de maio, todas as forças sob controle alemão cessariam os combates. Finalmente, a notícia que o mundo esperava desde 1939 estava pronta para ser anunciada, e foram feitos planos para celebrar o dia da vitória na Europa em 9 de maio. No entanto, as boas notícias espalham-se rapidamente, pois no dia 8 rumores do fim iminente dos combates na Europa provocaram celebrações na Grã-Bretanha, nas ruas de Londres e em todo esse país. Impulsionado pela onda de entusiasmo do público, às 15 horas, o primeiro-ministro Winston Churchill mais uma vez transmitiu ao povo britânico: as hostilidades terminarão oficialmente à 00h01 desta noite, mas no interesse de salvar vidas, o cessar-fogo começou ontem a ser anunciado em toda a frente. Foi um dia incrível, e a euforia nas ruas era contagiante. Do nada, foram organizados chás comemorativos, com comunidades inteiras a reunirem-se, e Winston Churchill foi ao Palácio de Buckingham para se juntar à família real, que tinha saído à varanda para agradecer os aplausos da multidão reunida ao redor. Quase 5 anos depois do dia em que Churchill assumiu o desafiante cargo de primeiro-ministro, em 1940, este momento, no primeiro dia da vitória na Europa, foi descrito por muitos como o melhor momento de Winston.
entanto, não foram apenas Winston Churchill e o povo britânico que celebraram a notícia da morte de Hitler e da queda dos nazis. Do outro lado do Atlântico, os americanos, apesar de continuarem a travar uma guerra de desgaste com os japoneses, reservaram um tempo para aproveitar a ocasião. Para Harry C. Truman, o dia 8 de maio e a vitória que ele representava foram dedicados à memória de seu antecessor, Franklin D. Roosevelt, que tanto fez para livrar o mundo da tirania. Ainda de luto pelo seu presidente recentemente falecido, as bandeiras americanas permaneceram a meio mastro, mas era, mesmo assim, um momento para olhar para o futuro com esperança para uma nova era e, ironicamente, também era o 61º aniversário do presidente Truman. Mas enquanto até hoje a Grã-Bretanha e os Estados Unidos comemoram o dia da vitória na Europa em 8 de maio, os russos homenageiam o dia 9, data que havia sido originalmente reservada pelos aliados há tantos anos. Para o povo soviético, o dia da vitória na Europa ainda é uma celebração de grande alegria e intensa tristeza. Pelo menos 20 milhões de cidadãos russos morreram desde 22 de junho de 1941, dia em que os nazistas invadiram a União Soviética, devastando cidades, vilas e aldeias inteiras, que ficaram em ruínas, e as terríveis perdas nunca foram esquecidas. Por toda a Europa, as nações foram libertadas, desde as ilhas do Canal da Mancha até as ilhas gregas no Mar Egeu. Dunkerque, Saint-Nazaire e La Rochelle conquistaram a sua liberdade, assim como a Noruega e a Dinamarca. Até mesmo a faixa de território que se estendia do oeste da Holanda até a Tchecoslováquia, ainda sob controle nazista, foi devolvida, quando as tropas alemãs se renderam às forças aliadas locais, fugindo para o oeste sempre que possível para evitar a captura pelos soviéticos vingativos. O ato final na destruição da Alemanha nazista ocorreu em 23 de maio, quando as tropas britânicas prenderam o almirante Dönitz em seu quartel-general em Flensburg, perto da fronteira com a Dinamarca. A partir desse momento, as principais potências aliadas, Grã-Bretanha, Estados Unidos, União Soviética e França, passaram a governar supremamente o agora dissolvido Império Alemão de Hitler, mas a questão do que viria a seguir precisava de uma resposta definitiva. Sempre eloquente, na sua transmissão do dia da vitória na Europa, Churchill expressou o que o resto do mundo pensava. Podemos permitir-nos um breve período de alegria, mas não nos esqueçamos, nem por um momento, do trabalho árduo e dos esforços que temos pela frente. O Japão, com toda a sua traição e ganância, continua indomável. No entanto, foi Harry C. Truman quem tinha a tecnologia ao seu alcance para forçar os japoneses a renderem-se, e após apenas algumas semanas no cargo, a responsabilidade de lançar um ataque nuclear contra o Japão recaiu firmemente sobre os ombros do novo presidente.